Olá, esse é o vídeo de apresentação do projeto final da disciplina de Pesquisa Operacional 2, ministrada pelo professor Aníbal. Hoje a gente vai resolver um problema de roteamento de veículos. Então aqui eu apresento todos os integrantes do grupo: Gabriel Naumes, João Santos, o Júlio Taveira e eu, que estou apresentando esse vídeo aqui, irei apresentar todo o código, Matheus Macri. Bem, o primeiro passo para a gente resolver o nosso problema de roteamento de veículos é instalar todas as bibliotecas que a gente vai utilizar em todo o nosso código. Então, a gente utiliza uma versão mais antiga da Matplotlib para ela ter melhor execução no código. A gente instala as bibliotecas OSMNX, Ravicine, Camins e Urtools, todas as bibliotecas que a gente vai utilizar ao longo do nosso problema. E, além disso, a gente já delimitou os importes que a gente vai utilizar por todo o problema, ou seja, aqui já estão todos os importes que a gente vai precisar. O primeiro passo que a gente precisa fazer para resolver esse problema de roteamento é definir os nossos pontos, né? Então, primeiramente, a gente precisa definir qual que é a cidade que a gente vai trabalhar. De acordo com o enunciado, a gente vai trabalhar com a cidade de Limeira. Então, a gente pega os dados do OSMNX da cidade de Limeira, que é uma biblioteca que já tem esses dados, e todas as ruas. O segundo ponto é obter as geolocalizações que a gente vai trabalhar. O que isso quer dizer? Não é só, a gente não vai trabalhar com a cidade de Limeira inteira, porque a gente quer trabalhar com regiões próximas à FCA. Portanto, o que a gente fez aqui é pegar também dessa mesma biblioteca apenas uma região que está descrita nessa imagem, que é uma distância de 4.000, acredito que sejam metros quadrados, para delimitar os nossos pontos de entrega, ou seja, essa é a região que a gente vai trabalhar, e a gente também já focalizou a FCA, que vai ser o nosso centro de distribuição, como o centro do mapa que a gente está observando. Então, aqui a gente faz uma nova plotagem com as ruas presentes na nossa região. Em seguida, a gente começa a importar os dados, as ruas, os códigos das ruas, as coordenadas e os endereços dessa mesma biblioteca. Disso a gente consegue obter todas as ruas presentes que vão nos ajudar na hora de estabelecer uma rota entre os nossos pontos de entrega. Após isso, após a gente ter todas as ruas da nossa região, a gente precisa escolher 15 pontos aleatoriamente para ser os nossos pontos de entrega. Então, primeiramente, eu printei os códigos que são correspondentes a cada rua. Utilizei um, um while aqui para ele ir a função random, para ele escolher 15 códigos presentes nessa nossa lista. Após ele escolher esses 15 códigos, ele armazena numa lista. Porém, a gente quer pegar as linhas do nosso data frame que a gente pegou esses códigos, ou seja, a gente quer pegar as linhas desse data frame correspondentes aos códigos sorteados. Então, aqui a gente criou um for para pegar justamente apenas as linhas que nos interessam, que vão ter as coordenadas em y, em x e as outras parametrizações, né, os outros valores. E, além disso, quando a gente faz isso, a gente está criando um novo data frame, ou seja, uma nova tabela para a gente trabalhar com o uso do Pandas, que facilita o nosso trabalho. E a gente também precisa fazer isso para o nosso local de origem. Então, aqui embaixo, a gente pegou o código das coordenadas da FCA, as coordenadas mais próximas encontradas da saída de carros da FCA, e a gente criou um data frame só para ela, pegando apenas a linha dela, que vai ser o nosso ponto de origem. O passo 2, a gente vai utilizar a biblioteca Ravicine para trabalhar as distâncias entre cada um dos nossos pontos. Então, como trabalhado no nosso projeto anterior, a gente utiliza essa linha de código para delimitar a distância de cada ponto
escolhido para cada ponto, para o mesmo ponto. Então, você pode observar que a gente transforma ela também numa tabela, num data frame, para que futuramente facilite o nosso trabalho com ela. E a gente consegue observar as distâncias de cada ponto. E sempre um ponto para ele mesmo vai ter uma distância zero. É importante observar isso. Se tiver diferente disso, a gente tem um problema, né? Quer dizer que os nossos pontos não estão no mesmo local. Após isso, a gente utiliza o passo 3. O passo 3 a gente divide em dois passos. Como que funciona? Agora que a gente tem todos os nossos pontos que a gente vai entregar, a gente precisa dividi-los, separá-los para que seja mais fácil a organização dessas entregas. Então, a gente utilizou o link recomendado pelo professor e esse link ele nos indica como dividir esses nossos pontos em clusters, ou seja, separar eles numericamente, né, para que a gente consiga ter um melhor resultado. Então, como que a gente faz? Primeiramente, a gente pega aquela tabela que a gente acabou de fazer, dos pontos de entrega. A gente retira as colunas que não nos importam, então a gente só ficou com as colunas das coordenadas e dos códigos correspondentes aos endereços. Após isso, a gente travou essa curva que ela delimita quantos clusters são possíveis fazer até que a quantidade de clusters não importe tanto. Aqui a gente delimitou 3 clusters, porque a gente achou que a partir disso o resultado não influenciaria tanto. Aí após isso a gente utilizou essa linha de código presente também no link guia, onde a gente conseguiu separar cada um dos nossos pontos nos clusters. E aí a gente criou uma tabela, porque a gente adicionou uma tabela. E aí a gente adicionou uma coluna com os valores dos clusters na nossa tabela de coordenadas. Na nossa segunda parte, a gente precisa agora pegar cada uma dessas linhas e separar os valores delas com os clusters correspondentes, ou seja, o 2 tem que ficar com 2, o 0 com 0, o 1 com 1. E como que a gente faz isso? A gente criou, aqui no caso a gente vai utilizar apenas 4 listas, né? Porque como a gente tem 3 clusters e a indexação Python é do 0, seria do 0, 1, 2 e 3, a gente utiliza 3. Basicamente, a gente separa essas linhas em listas, né, os valores delas em listas, definindo para cada cluster. Aqui temos clusters a mais porque foram efetuados testes para ver como que o desempenho do código se desempenharia com mais clusters ou com menos, por isso que tem mais aqui. Em seguida, a gente precisa fazer com que esse cluster vire uma tabela, para que a gente consiga trabalhar com pandas em cima dela, né? E que o código vai necessitar disso para determinar a nossa melhor rota. Então, a gente utiliza esses fors aqui para transformar as listas em tabelas, basicamente isso. Em seguida, a gente precisa ter uma lista para armazenar as coordenadas desses pontos. E aí a gente utiliza um próximo for e guarda as coordenadas desses pontos nessas listas, que já estão separadas pelos clusters, né? Então, basicamente é esse resultado aqui para cada coordenada dos pontos. E aí, em seguida, a gente utilizou o link da Google War Tools, que ele ensina como que a gente deve utilizar essas tabelas para gerar a melhor rota possível, né, dentro dos clusters já organizados. Então, a gente fez aqui para a primeira lista de clusters, que seria os clusters indexados como 0, e essa é a rota prevista por ele. A gente faz a mesma coisa para a segunda lista e para a terceira. Aqui também tem a quarta e a quinta, mas elas não foram utilizadas. Após isso, pegando lá o resultado desse código, o correspondente ao código, a gente joga esse resultado no nosso mapa.
para ver qual é o trajeto que ele está identificando. A gente pode observar nesse primeiro mapa que a gente tem um trajeto bem longo e bem complexo de ser utilizado. Talvez fosse melhor optar por uma maior quantidade de clusters. Porém, é importante salientar, essa região que a gente escolheu é uma região delimitada, portanto, nem sempre os pontos que estão dentro do cluster irão ser satisfeitos, ou seja, eles vão encontrar uma rota para chegar um no outro. Muitas vezes pode acontecer o erro, e se você utilizar um mapa muito grande, ele pode te dar um trajeto um tanto quanto inviável. A nossa segunda lista, que corresponde a outros pontos de entrega, nos deu esse resultado. E, por fim, a nossa terceira lista nos deu esse resultado. A gente pode observar que esse retangular aqui é a FCA. A gente quis colocar o nosso ponto de origem próximo à saída de carros da FCA, que seria, em teoria, qual que é a nosso local de saída do produto, né? Então, basicamente, seria esse aqui. Os pontos foram totalmente sorteados, com certeza o gráfico ficaria mais, digamos assim, redondo se os pontos fossem nesses locais mais municipais, mais residenciais, né? Onde as ruas são mais diretas. Porém, a gente achou que o resultado foi um tanto quanto satisfatório, né? Porque ele conseguiu desenvolver essas rotas, por mais que sejam rotas difíceis e pontos aleatórios, né? Com certeza um problema muito maior traria muito mais problemas. E esse foi o nosso trabalho final de pesquisa operacional 2. A gente tentou utilizar todos os recursos recomendados pelo professor e o crescimento disso e o resultado disso está presente aqui nesse vídeo. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.